Bom dia, pessoal. Bom, gente, hoje eu tô aqui para fazer mais um vídeo da série que a gente está fazendo de conhecendo a sua máquina de costura. Então, hoje a gente vai conhecer a máquina de costura por dentro, tá bem? Nós vamos identificar as peças da máquina de costura por dentro, para que você, quando precise comprar uma peça, falar com o vendedor, explicar que peça é, às vezes fica difícil, e às vezes nenhum vendedor acaba entendendo porque a gente não consegue explicar direito e não existe mágica, o vendedor às vezes não vai saber o que você está falando. Então, a gente vai aprender agora como que são os nomes dessas peças, aonde elas ficam, e para que você tenha mais facilidade aí quando precisar dar uma manutenção na sua máquina, tá? Nós vamos usar a Eugene pretinha, que são as mais vendidas, né? Na história, essas máquinas, Singer, Eugene, Vigorelli, e elas seguem mais ou menos um padrão, tá? E você vai ter uma noção mais ou menos que você pode até comprar peças para sua máquina industrial, para sua zigue-zague e etc, né? As novas também, porque elas continuam usando o mesmo nome, as peças, tá? Então vamos lá. Bom, e lembrando também que a nossa página no Mercado Livre está à disposição. Nós trabalhamos com máquinas de costura antigas, peças para máquinas de costura antigas e antiguidades em geral, tá bem? O link está aí na descrição do vídeo. Então a gente vai começar, e lembrando que também já foi feito um vídeo que está aí no canal postado, conhecendo sua máquina de costura por fora, identificando as peças externas da máquina de costura, tá bem? Então vamos começar. A gente vai começar por essa peça aqui, ó, a bucha do volante, que é essa peça aqui, tá bem? É essa peça aqui, tá? Essa peça é a peça que recebe o volante, ela recebe o volante aqui, ó, tá? Você encaixa o volante aqui, né? E o volante vai nela. E essa peça vai no eixo, tá? Vai no eixo aqui, no eixo horizontal da máquina. Então essa é a bucha do volante. Então quando você for comprar essa peça, ela se chama bucha do volante, tá? A peça que segura a bucha do volante é uma peça que ela corre aqui por dentro da máquina, tá? Ele se chama eixo horizontal, que é esse aqui, tá? Que é essa peça aqui, que é o eixo horizontal, tá bem? Essa peça, ela leva energia, ela leva movimento para toda a máquina, para todas as peças da máquina, tá? E essa peça aqui, que fica na frente dela, do eixo aqui, ela se chama came do estica-fio, tá? É ele que faz o estica-fio subir e descer, tá? Eu vou mostrar o que é o estica-fio também, tá? Então essa peça, que é essa peça que fica aqui dentro, que segura a bucha do volante, se chama eixo horizontal. E essa aqui da frente, came do estica-fio, tá bem? Bom, agora nós vamos ali para a parte interna da máquina. Bom, deixa eu olhar aqui. Sempre esqueço. Aqui dentro da máquina de costura, a gente tem essa parte que a gente faz a regulagem de ponto, correto? Essa peça aqui é uma peça externa, que ela fica para a parte externa, ela já está identificada no vídeo que tem aí já. Então, essa peça aqui, que segura a barra, a alavanca de regulagem de ponto, ela se chama regulador de ponto. É uma peça que está aqui dentro. Ó, dá para ver melhor agora. Tá? É essa peça aqui, ó. Eu vou mostrar ela para vocês aqui. Ó, é essa peça. Tá? Essa peça, ela se chama regulador de ponto. Tá?
que ela vai aqui dentro, porque ela fica assim, ó. Vou explicar para vocês, ó. Ela fica assim. Aí aqui vem a alavanca, que é essa peça aqui, ó. Tá? Ela fica assim e você movimenta ela com a alavanca. Quando você mexe ela faz isso aqui, ó. Tá bem? Então ele chama regulador do ponto, tá bem? Agora a gente vai para a biela de conexão, que é essa peça aqui, ó. Ó, é essa peça aqui. Essa peça aqui chama biela de conexão. Ela sai lá da máquina, lá de dentro da máquina. Deu pra ver melhor agora, ó. Olha ela lá. É essa peça aqui, ó. Ó. Essa peça aqui. Eu vou mostrar ela também. Aí ela vem, ela chama peça de biela de conexão. E ela sai aqui. Deixa eu soltar um pouquinho. E ela sai aqui, ó. Tá? Essa chama biela de conexão, que é essa peça aqui. Tá? Biela de conexão. Tá bem? Tá. Aí nós vamos ter uma outra peça que sai lá de cima. Né? Vou mostrar pra vocês lá. Sai lá de cima. Que ela pega no eixo. Ela pega no eixo essa peça. Tá vendo ela mexendo ali, ó? Essa peça aqui, ó. Essa peça. Essa aqui, ó. Tá? Ela pega nessa parte aqui do eixo, ó. Ela pega nessa parte aqui do eixo, tá? E ela vem, quando o eixo gira, mexe ela. Quando ela vem daqui, ó. Tá? Ela vem aqui no eixo de movimentação do suporte do dente, que a gente vai chegar lá também, que é essa peça aqui, ó. Tá? Que é a peça que vai dar lá em cima, que nem a gente estava falando. Então ela vai lá em cima, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ela vai assim na máquina. Ela vai assim. Tá? Lá dentro. E ela encaixa no eixo. Ela encaixa nesse eixo aqui, ó. Ó. Ele encaixa assim, ó. No eixo, ó. Tá vendo? Ele encaixa no eixo aqui, ó. Que o eixo faz ela girar e movimentar. Tá? Essa peça, ela se chama o garfo de alimentação, tá? Ele se chama garfo de alimentação. Quando você for atrás dessa peça, o nome dela é esse aí, garfo de alimentação, tá? Aí, nós vamos ter aqui embaixo, vou dar uma viradinha aqui, essa peça, que é onde a biela de conexão junta, tá? Deixa eu dar um foco aqui. Que é essa peça aí, ó. Onde é a biela de conexão. É essa peça. É essa peça aqui. Tá? Essa peça que parece ele é um eixo com garfo, né? Aqui, ó. Tá? Ele vem depois aqui na abraçadeira. Essa peça aqui. Ela costuma quebrar muito. Às vezes a pessoa bate a máquina, ela quebra aqui o dente dela. Do garfo. Então, essa peça aqui, ela se chama eixo oscilante. Tá? Essa peça se chama eixo oscilante. Nós vamos ter dois eixos oscilantes. Esse eixo se chama eixo oscilante. É o eixo da biela de conexão. Tá? Eixo oscilante da biela de conexão. Tá bem? Aí aqui, essa outra peça que ele junta nela, que é essa pecinha aqui, ó. Ó, essa peça aqui, ó. Que o eixo de conexão junta, né? Ela se chama manivela do eixo oscilante. Manivela do eixo oscilante de conexão da biela. Tá? Ó, manivela. Tá bem? Aí nós vamos ter outro eixo oscilante, que é o eixo oscilante do bloco, tá? Essa peça aqui se chama eixo oscilante
do bloco, tá? Que é essa peça aqui. É essa peça aqui que eu tô mostrando pra vocês aqui embaixo, ó. É essa peça, tá? Que é essa peça aqui, ó. Eixo oscilante do bloco. Então a gente tem o eixo oscilante da biela de conexão e o eixo oscilante do bloco, porque ele liga ao bloco, tá? Então tá bom. Então agora a gente vai ter o bloco. Essa parte toda aqui, essa parte toda da máquina, né? Essa parte toda da máquina se chama bloco, né? Que é essa peça aqui. Essa é de uma pifaf, tá? Mas essa parte é a parte que se chama o bloco, tá? Ele se chama bloco, essa peça, tá bem? Deixa eu pegar um da Singer aqui, pra gente ter uma noção. Aqui, esse é de uma Singer, ó. Tá vendo? Ele se chama bloco, tá? Tudo bem. Aí nós vamos ter o que vai dentro do bloco. Que é essa peça aqui, ó. Né? Essa peça que vai girar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha lá. Tá vendo? Que é essa peça aqui. Tá ali, ó. Ela é chamada de lançadeira. Ó. Lançadeira. É essa peça aqui, ó. Tá aqui dentro. Onde se encaixa a bobina da máquina. Tá bem? Que se encaixa a caixa de bobina da máquina, aonde se encaixa a bobina da máquina, tá? Então ela se chama lançadeira. Essa peça que tá aqui na frente, essa peça aqui, essa peça que eu tirei da máquina, ela se chama aro da lançadeira ou anel da lançadeira, tá? Aro da lançadeira ou anel da lançadeira, que é a parte que prende e segura a lançadeira. Olha lá, segurou a lançadeira. Tá bem? Segurou a lançadeira. Aí nós vamos ter... A gente vai ter o que vai lá dentro, que chama caixa de bobina. Essa peça vai aqui dentro, ó. Ela vai encaixada aqui dentro, tá? Aí a gente encaixa ela lá dentro. Essa pecinha redondinha, essa se chama caixa de bobina. E a gente vai ter a bobina, que é onde vai a linha da parte de baixo da agulha, que é encaixada aqui. Tá? Então a caixa de bobina, a bobina e a lançadeira. Tá bem? Então agora a gente vai para outra peça. Bom, vamos lá então. Aí a gente vai ter na parte de baixo ainda pronto, ficou ótimo assim. A gente vai ter na parte de baixo o eixo, que é esse aqui, ó. Tá? Esse eixo, que é esse eixo aqui, ó, é essa peça aqui, tá? É essa peça aqui, ó, tá? Ele se chama eixo levantador dos dentes, porque quando você mexe na regulagem do dente, é ele que abaixa e levanta o dente, tá? Para dar o ponto aqui, ó. Quando você dá o ponto aqui, ó, você tá vendo? Ele vai mexer aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Ó? Ele mexe.
porque é ele que vai mandar a altura do dente, que você vai deixar o dente para arrasto mais forte, para tecido mais forte, e arrasto para tecido mais fino, tá? Então ele chama eixo levantador dos dentes, tá bem? Depois a gente vai ter esse eixo aqui de baixo, tá? Esse eixo aqui de baixo é o eixo que ele vai para lá e para cá, para lá e para cá. Ele dá o giro lá no dente, ó. Ele faz o dente fazer assim, ó. O giro. É esse aqui. Ele se chama eixo levantador dos dentes, tá? Ó, que é esse eixo aqui. Ele tá assim, ó. Aqui vai o suporte do dente. Ó, aqui que vai o suporte do dente aqui dentro dele, tá? Então ele faz isso aqui, ó. Esse movimento. Ele se chama eixo levantador, eixo movimentador dos dentes. Esse é o eixo movimentador dos dentes. Este é o eixo levantador. E esse é o eixo movimentador dos dentes. Desculpa. Movimentador dos dentes. Tá bem? Então vamos lá. Aí a gente vai ter essa peça aqui, ó. Essa peça é o eixo oscilante do bloco, tá? Essa peça que vai aqui na frente, ó. Essa peça que vai aqui na frente se chama acionador da lançadeira, que é essa peça aqui, ó. Tá? Essa peça aqui, sem o eixo. Ele se chama acionador da lançadeira. Tá bem? Às vezes você precisa comprar, porque que nem aqui no caso quebrou. Você tá vendo a mola da lançadeira, ó? Quebrou, ó. Tá? E essa molinha aqui se chama mola retentora da lançadeira, tá? Aí a gente vai ter essa peça aqui. Essa peça aqui é essa peça que segura os dentes aqui, ó. Ela segura os dentes, tá? Que ela fica assim, ó. Aqui na máquina, tá? Aí o dente vai aqui na parte de cima. Essa peça, ela se chama suporte dos dentes, tá? Suporte dos dentes, tá bem? Aí a gente vai ter a peça que fica lá em cima dela, que são os dentes. Ele fica aqui assim, ó. Tá? Ele fica assim nela. Tá? São os dentes. Esse é o dente, os dentes da máquina de arrasto, e esse é o suporte dos dentes. Tá bem? A gente vai ter alguns parafusos que seguram essas engrenagens, ó. Tem esses parafusos aqui, esses parafusos aqui e esses parafusos aqui, ou pinos, tá? Eles se chamam parafusos e pinos centralizadores, tá? Parafusos e pinos centralizadores, tá bem? Aí a gente vai ter aqui na frente da máquina, deixa eu deitar um pouquinho mais para ficar melhor. A gente vai ter aqui na frente da máquina essas peças aqui. Essas peças já foram mostradas no vídeo anterior, tá? Mas a gente vai mostrar de novo para vocês saberem como elas são chamadas. Essa barra que segura, que vem aqui por dentro, chama barra da agulha, que segura a agulha, que você coloca a agulha. Essa barra aqui é a barra do calcador. Aqui vai ter uma peça aqui dentro. Aqui. Essa peça. Essa peça aqui, ó. Tá? Vou movimentar ela, ela vai movimentar. Tá vendo ela movimentando, ó? Ó, ó, ó. É essa peça aqui. Que é essa peça aqui, ó. Tá? Ela fica assim. Tá? Ela se chama biela da barra de agulha. Tá? A biela da barra de agulha. Então, quando quebrar, você precisa trocar, você pergunta ao vendedor: você tem a biela da barra da agulha da Singer, da Eugene, da Doméstica, Pretinho e tal? Essa daí é a biela da barra da agulha, tá bem? A gente vai ter essa outra peça aqui, interna, que é essa mola. Essa mola, ela chama mola da barra
do calcador, ou mola da barra de pressão do calcador, tá? Então é a mola da barra do calcador, mola da barra de pressão do calcador, tá bem? E nós vamos ter essa outra peça aqui, que é a peça que quando você levanta, ela ajuda, é a braçadeira, ó. Ela se chama braçadeira limitadora de pressão, ou você pode chamar ela também de suporte guia da barra de pressão, tá? Tanto faz, mas eu conheço mais como braçadeira limitadora da barra de pressão, porque ela limita a pressão. Você solta aqui, aí já tem vídeo explicando também como você vai limitar a pressão dela. Então ela se chama limitador da barra de pressão, tá? Ou pode se chamar também suporte guia da barra de pressão ou braçadeira limitadora da barra de pressão, tá? Isso aí vai ficar bem fácil, o vendedor vai entender um desses nomes, tá bem? Nós vamos ter essa outra peça aqui, tá? Eu vou colocar a máquina de lado agora, pra gente ver melhor o funcionamento. Tá? Ó, essa peça, quando você gira, que a linha passa nela, tá? Ela se chama estica-fio, tá bem? Então, gente, é isso aí, tá? Eu queria mostrar pra vocês como que a máquina, as peças da máquina são chamadas. E a gente tem um outro vídeo aí conhecendo a sua máquina de costura por fora. Esse foi o vídeo conhecendo sua máquina de costura por dentro. Espero que vocês tenham gostado. E eu agradeço muito a atenção de vocês. E nunca se esqueçam que as questões que vocês lançam, suas perguntas, acabam gerando vídeos. E isso daí só fortalece o nosso conhecimento. Tá bem? Obrigado!